Olá, olá. Tô esperando aqui o Gustavo me chamar. Aqui achei ele. Vamos ver. Vamos esperar o Gustavo entrar. Tá conectando. E E aí? deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. E o povo tá entrando, o O povo tá povo entrando aí. chegando. E bem-vindos! Olha que lindos. Então, um monte de gente entrando já. Já. Legal, legal. Bem-vindos, bem-vindos. E É, dá gente. uns minutinhos. Que Dá bom, som né? Que é. bom. Bom, bom, bom. Tô bem Muito feliz bom, de estar muito bom. aqui, de poder falar desse projeto que a gente aí suou para ele sair do forno em meio a essa turbulência toda que a gente está vivendo, mas sempre tem espaço para alguma notícia boa, para alguma experiência boa, e é isso que a gente tem que focar, né? Que a gente tem que se colocar. O pessoal tá dando oi. Daniela, Serjão, a todo mundo dando Márcia. oi. Legal, a Rose. Pessoal da Viluz, que eu adoro, todo mundo entrando aí. Que bom, gente, que bom. Esperar mais um minutinho, talvez, cá. Tá bom. E a gente começa porque a gente tem um prazo, né, aqui também. Sim, também a ideia não é a gente se estender tanto, porque A a gente está com nossa, tanta coisa de live, de tanta coisa, a ideia é a gente só trazer a novidade aí, deixar a vocês com água na nossa boca. querida Josimeda entrou também. Vamos aproveitar já para agradecer. A Josi que fez a nossa apresentação, nosso prefácio do livro, acabou de entrar ali. Bem-vinda, Josi. Depois a gente vai conversar também com a Josi, né? Na semana que Sim, vem. sim. Legal, legal. Bom, é, Vamos começar? Eu acho que para honrar vamos, quem vamos. chegou, né? Quem já está aqui, já faz 5 minutinhos, quem entrou aí junto com a gente. Quer começar? Acho que foi a Legal. ideia inicial aí, o Gustavo pode começar a falar. Foi ele que pensou na ideia, na verdade, me convidou, então acho legal ele começar a contar como é que foi, para daí a gente falar um pouquinho mais de como foi para cada um e o que resultou tudo isso. Isso, isso. Bom, primeiro acho que a gente tem que falar dessa maratona de lives, né? Assim, eu sou uma das pessoas que tem hoje isso. Mas enfim, não era dessa forma que nós gostaríamos de lançar, né, o nosso planner, né? Que a gente ficou meses e meses preparando, mas todos aqui tivemos que nos reinventar, né, cara? Sim, E, com e certeza. fazer, entregar da melhor maneira possível isso. É, já tem um tempo que eu estava pensando em oferecer um planner, né? Até pela minha condição, por uma das minhas condições de coach, de acompanhar as pessoas e de tentar ajudar e facilitar esse processo. Mas nunca tenho tempo, né? O tempo é algo complexo para mim e sempre foi muito complicado de organizar isso. Então, eu trabalhando com coach, não conseguindo organizar meu tempo, e talvez era algo também que demandava para mim, né? E um dia encontrei, eu e a Karina nos reencontramos, nós nos aproximamos na escola de alquimia em São Paulo, a escola de João Aleixo, e, e aí nos reencontramos em São José dos Campos, um trabalho voluntário que a gente faz aqui com mulheres vítimas de violência. E aí começamos a conversar a respeito, chamei a Karina para uma reunião, e ela super topou, comprou a ideia, né, porque ela teria mais condições, até na parte astrológica, de mergulhar um pouco mais do que eu, né, cara? Sim, sim. E então foi muito legal, muito bacana. A gente ficou meio assim no início, digo, mas foi muito bom, muito bacana. E, e aí fui olhando outras coisas, outras partes ali que caberia a mim. E a gente acompanhando e trabalhando nesse movimento, eis que chega o planner meio pronto já ali em janeiro, né, cá mais ou menos,
a gente já estava com isso pronto para lançar em início de março, né? E aí a gente começa a enfrentar alguns desafios no sentido de ter que encontrar um diagramador, que por sinal também acho que já está aqui nos assistindo, o Aloísio, topou essa empreitada, né? Um designer bárbaro, uma figura incrível que eu admiro muito pra caramba. E ele topou essa empreitada para produzir 456 páginas, né? E muito das páginas que ele desenvolveu foi desenhada à mão, né? Porque eu inventei de, no meio do planner, colocar arquétipos gregos, né, para cada um dos signos, porque seria um planner astrológico, né? E ele fez todos os desenhos à mão. Então, muito obrigado aí, Aloysio, também pela tua, por ter comprado, né, esse processo aí com a gente também. Enfim, aí a gente desenvolveu todo o processo, todo o planner, né, com o Aloysio. E depois tinha uma segunda etapa que era buscar a impressão, né? E aí a gente foi se deparando, fomos buscando e estava praticamente inviável, porque um projeto de 456 páginas para impressão é bem puxado, né, diria assim. Então, a gente já estava mais ou menos assim, procurando, meio que cansando um pouco, quase desistindo. E aí eu resolvi entrar em contato com a Andrea Roma. A Andrea Roma também deve ter entrado aí. A diretora da editora Líder também comprou a nossa ideia. Conversei muito com a Andrea. É algo que ela se encantou logo de início com o projeto. E, e aí a gente foi namorando, fomos conversando, porque demora o tempo de namoro, né? Embora, no nosso caso, foi tudo muito rápido, né? E, enfim, aí a Andrea compra essa ideia e nos dá um sinal verde, assim, do tipo, beleza, vambora, né? E aí a gente teve que correr, e nisso vem a história do coronavírus, aí que todos nós estamos experienciando, vivenciando na pele, né, esse movimento. E ainda assim pensamos, seguimos ou paramos, né? Seguimos ou paramos, seguimos ou paramos, resolvemos seguir. Né? Então eu, a Karina, a Andréia, o próprio Aloysio ali com o material, ainda tinha alguns ajustes para fazer, né? E resolvemos tocar em frente. Então a ideia era que a gente tivesse entregue isso já no primeiro dia do Ano Novo Astrológico, né, Cá? Mas com Sim. toda essa história, a gente teve muitos problemas de logísticas, né, com esse movimento de última hora que todos nós vivemos. Mas deu tudo certo. No final, né, como quem entende de anagrama, como um bom tipo 7, tudo dá sempre certo no final, né? E o final foi hoje que a gente está aqui, né, lançando essa história para vocês. Uma história que me deixou muito feliz, assim, no meio de todo esse movimento. No meio de todo esse movimento que a gente está experienciando, né, onde a gente só vê desgraça, tristeza, medos, angústias, etc., e a gente poder entrar com esse projeto, né? E foi muito É. legal esse movimento, porque a gente se deparou hoje mesmo, a gente estava lendo, quando a Ká escreveu, assim, acho que foi um pouco antes do Eu final acho que do eu vou ano, né, até Ká? contar. Eu vou Conta um pouco essa contar um história, pouco que foi do meu muito legal. processo nisso. Quando o Gustavo me chamou, adorei. Eu acho que eu falo bastante de astrologia, quem me acompanha, eu gosto de fazer meus vídeos e tal. E aí, quando o Gustavo me chamou, eu pensei, putz, escrever, né? Porque falar você vai falando, e quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Acho que comunicação não é o meu desafio, né? Então eu falo. E eu falei, nossa, escrever. E aí eram escrever 365 dias, né? Então é o céu do dia e escrever sobre ter uma síntese daquilo e como que isso pode te tocar, qual que é a energia daquele dia, como você pode se inspirar ou enxergar as limitações. E aí eu fui, abracei, né? E fui escrevendo. Eu fiz com uma boa, além de astrólogo, alquimista, terapeuta, minha formação é contadora, auditor. Então, com uma boa, tem um lado terra bem forte, de cálculo bem forte. Falei, eu escrevo. Se eu escrever 4 por dia, dá tempo dentro do cronograma que a gente tinha previsto, né?
E aí eu fiz bastante, no começo fazia muito, até que chegou no final do ano eu tive um imprevisto da vida, né? Antes de ver Covid, eu tive um imprevisto pessoal mesmo, meu pai ficou doente, e aí eu tava assim, faltava só um mês para eu fechar, mais ou menos, assim, 30 dias, né, de escrita, que eu tinha corrido bastante, né, Gustavo? No começo eu escrevia um monte, falava, ó, tá isso. E aí eu falei, Gustavo, não sei como eu vou fazer, porque tinha me demandado muita coisa, assim, eu tinha sido absorvida por um outro, né, um outro problema muito maior, assim. Aí o Gustavo me deu a mão e falou, ó, vamos, vai em frente, se der você faz, se não der a gente faz isso pro ano que vem, vamos lá. Eu não, como uma boa taurina, perseverante, tipo, meu, não, eu não vou perder, morrer na praia depois de, né, 3 meses escrevendo quase que diariamente, então era uma inspiração muito legal e vendo o que podia acontecer, né? Então era muito legal esse trabalho da escrita, né? E aí eu fui fazendo desse último mês, assim, o que deu, na medida que dava, não era tão corrido, e saiu, né? E aí isso foi o nosso primeiro desafio, e aí foi todos esses outros desafios, assim, que a gente foi enfrentando, mas nunca pensando em desistir, né? A gente sempre, no final, a gente falava, era tarde, olha, isso tá desse jeito, e a gente, não, vamos embora. E aí, vamos abraçar essa ideia. E quando a gente veio essa coisa, né, que a gente está vivendo e que nos desmotive, como que a gente vai fazer essa divulgação, e aí que motivou mais, assim, porque vamos colocar uma coisa legal, que meio a tanta turbulência, acho que foi isso a minha chamada para isso, a gente tem coisas que podem acontecer, né? Tem projetos que podem sair e é nisso que a gente tem que se agarrar, né? E nessa revisão toda que o Gustavo vai começar a falar, a gente volta, né? Vamos revisar, olhando. E aí eu fui ler o que eu tinha escrito para o Ano do Sol, né? Que a ideia, o planner, ele é um planner de 365 dias, mas ele começa no dia 20 de março, que é a entrada do Sol, né? No signo de Áries, que é quando, para a astrologia, o ano efetivamente começa. E aí, quando a gente foi ler, né, lá atrás, tudo que escrevi, qual seria a tônica do ano, isso rege por todo ano, o ano regido pelo Sol, etc e tal, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? A quebra de estrutura, de mudança, de que a gente ia ter que o nosso foco esse ano ia ser muito na estrutura material, que a gente já está muito preocupado, uma desconstrução política, governamental, tipo assim, era se reinventar mesmo, né? Então foi muito legal a hora de revisar e a gente já está vivendo esse momento, falando, não, é isso mesmo que a gente tem que fazer, porque o planner ajuda nisso. Quando você pega aquela energia, você se planeja para isso, você fala, puxa, é isso mesmo. Você volta e vê quando você está crescendo, quando você está evoluindo. E essa é que estimulou ainda mais para, não, vamos lançar isso daí, mesmo que seja depois de ter passado, porque dá para entender, tudo atrasou aí um pouco, não saiu, porque a gente está fora de controle, fora de planejamento, mas é um planner para você se centrar, mais do que você planejar num médio e longo prazo, mas a cada dia você se centrar, né? Então, aí fala aí um pouco, Gustavo, do planner aí, o que a gente trouxe, que eu acho que é legal você trazer. O que é o planner astrológico, né? Além de trazer a É, tônica do céu do dia, que é uma energia do dia, tem uma forma de você se organizar para aquele dia, para aquele mês. Aí conta aí um pouquinho, Gustavo. eu acho que assim, a principal diferença, né, Cá, é a gente poder se concentrar ou se conectar com essa energia, né? Então, hoje mesmo, a gente estava olhando, assim, o que escrevemos no dia de hoje, assim, é incrível, gente, é incrível, assim, o dia, embora a gente tenha resolvido essa live, assim, de última hora, ou seja, ontem, né, que nós batemos o martelo e etc. Então, vamos fazer hoje. Hoje a gente foi ler o que a Ká tinha escrito, né, para o dia de hoje, foi incrível, bate tudo. Então, a gente poder se conectar com a energia desse dia, né, com o que está acontecendo no céu durante esses 365 dias, né, é bárbaro, é fantástico. E para quem curte o planejamento, né, do dia, é incrível, assim, porque o espaço ele ficou maravilhoso interno, o design está demais. E uma coisa que eu estava conversando com a Ká, assim, é a história do planejamento e do controle, né? Eu achei que eu fosse um pouco menos controlador, né, cara? Já tivesse melhorado um pouquinho. Então foi tão engraçado preparar uma ferramenta para planejamento e perder o controle da ferramenta, né? Então foi isso que a gente começou a rir, né, ao longo
do processo, né? Então, uma ferramenta de planejamento não é mais uma ferramenta de controle, né? Então, isso foi bem interessante. Nós potencializamos muito a entrada de cada signo e a entrada das luas novas, né? São luas de impulso, são luas onde a gente inicia projetos, entre outras coisas, né? Então, colocamos algumas atividades de coaching, algumas ferramentas de coaching ao longo, né, desse trabalho de cada entrada de sol. Tem várias perguntas poderosas assim de coaching, tem perguntas de níveis de consciências, que eu resgatei material assim da época que eu tive a oportunidade, né, de conviver com a Dulce Magalhães, então é um material bem bacana, são perguntas que ela distribuiu, digamos assim, na única formação de Master Coach que ela teve, e foi muito bacana. Então eu estou entregando isso também dessa forma. E a gente pegou também nas luas novas, a cada deu umas dicas aí também, né, do que fazer nessas luas, né, para potencializar muito mais esses impulsos e etc, né. Eu falei também, né, de cada signo quando entra, tem uma palavra-chave para a gente se concentrar, tem uma série de coisas assim que vai ser muito interessante assim para o processo de cada um de vocês, a forma, se vocês souberem, né, quem tiver acesso, souber aproveitar esse material, tem uma ferramenta bárbara aí na frente, né, cara? Porque assim, a ideia quando a gente entra, o Sol entra num signo, é que a gente fala, eu sou ariano, eu sou taurino. Na verdade, é quando o Sol, né? Quando você nasceu, o Sol estava nesse signo. Então, cada entrada, o Sol, ele faz um giro de 30 dias por signo, né? Então, cada entrada, quando o Sol muda, muda a energia também. Muda a energia não só para você, não é só o que impacta aquelas pessoas daquele signo, mas muda a tônica daquele mês, né? Então a ideia, a gente traz uma coisa, a gente fala dessa entrada do sol, né? Que então muda a tônica com essas palavras-chave, qual que é o período, os dias que começa. E daí, logo na sequência, quando o sol entra, né? No sol, logo na sequência, a lua ela já se aproxima, que a lua ela tem um giro de cada 2 dias e meio em cada signo, né? Então ela tem um giro de 28 dias no zodíaco inteiro, enquanto o Sol são 12 meses. Então na lua nova, que é uma lua, a gente juntou conhecimentos, a gente juntou astrologia, alquimia, os conhecimentos de níveis de consciência do Gustavo, a gente juntou muita coisa, e coaching, né? Todas essas coisas. Então a lua nova, ela é uma lua de início, né? Uma lua, é a lua que a gente chama Igna de fogo, né? Então ela dá início para as coisas, ela potencializa a gente. Então, ali, a gente também reforçou essa lua nova com umas diquinhas, né? Tem umas diquinhas de fazer algum processo, algum ritualzinho para cada um, para como você se conectar com aquilo e fazer aquele projeto daquele seu mês. Por isso que é legal, é para o mês. O que eu quero pôr energia de acordo até com a energia do mês que está começando, né? E aí tem umas dicas ali do que fazer, aí tem uma coisa bem bacana que coloca quais são os seus objetivos para aquele ciclo, é um ciclo curto, né? Os seus objetivos, o que você vai se colocar para fazer, isso é uma ferramenta bastante de coach, quais tarefas que você vai fazer, como você vai se comprometer com aquilo, e tem como você, e assim, aquele cheque, né? Aquele follow-up de tipo assim, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? E tem também uma parte que é legal, que é do nível de consciência, que são os hábitos, né? A gente tem vários hábitos, que a gente tem comportamentos, atitudes, e você se avaliar quais são os hábitos que te favorecem ou os hábitos que te desfavorecem, que não te fortalecem para atingir aqueles seus objetivos, aquelas suas metas, né? Então tem essa ferramenta aí também. Em cada dia também tem assim, você colocar a listagem do que você tem, das suas tarefas ali do dia, manhã, tarde e noite, e fazer um follow-up daquilo. E é legal, juntando com a astrologia, com o céu que está naquele dia, tem uma tônica. E às vezes a gente está tentando fazer uma coisa, às vezes a gente está, nossa, percebe, puxa, eu estou tão desconcentrado hoje, eu estou tão desatento, está difícil. Quando você vai olhar o céu, né, quem é astrólogo e já tem esse hábito, você olha, fala, faz sentido, é uma energia que está maior do que eu. E aí você não fica lutando contra, você fala, puxa, tá assim, e você se prepara, não que você tenha, então é assim, tudo bem, não tô nem aí, então a culpa é dos astros, que a culpa nunca é dos astros, né? Mas a gente, o que eu posso fazer? Então talvez se a energia tá meio, tá muito desfocada, tá com muita coisa dispersa, etc e tal, você fala, peraí, eu preciso de mais esforço para me concentrar, né? Então, e também além do Sol e da Lua, que foi um foco maior que dá esse planejamento, a gente trouxe também
todas as luas, a mudança de fase de lua, então quando muda, que dia, porque uma lua nova é a lua de começar, a lua lá 7 dias depois é a lua crescente, da gente pôr energia de fazer aquilo crescer, né? Jogar água na sementinha. Aí tem a lua cheia, que é onde germina tudo, e a lua minguante, que é um processo mais de reclusão, né? De recolhimento. Então a gente tem todos esses ciclos, para quem gosta de acompanhar, né? Como a lua interfere para a gente. As mudanças dos planetas nos signos, porque isso também é importante, porque muda a tônica, e as conjunções mais importantes. Então, ele é bem completo, tanto para quem estuda bastante, quem estuda astrologia e conhece um pouco mais, já vai ter um guia ali de, né, o que mudou, que o Vênus entrou em qual signo agora, que ciclo que ela tá, se o planeta está retrógrado ou não, que isso interfere, tira um pouco aquela energia, né? E sendo a gente vai ter um Marte retrógrado, que é energia de luta, de ânimo, de vigor, ele fica retrógrado, a gente perde um pouco a energia, perde um pouco a vitalidade. Então, é uma forma de sincronizar, de se sincronizar e sincronizar a sua vida com o que está no astro, com o que está no céu, né? Porque tudo que está em cima, né, é um princípio hermético, está embaixo, interfere. E as nossas atitudes, elas, putz, aqui eu preciso de mais força, aqui eu preciso de menos. Aí a gente dosar o que eu preciso mais ou menos, que é aí que ajuda, que faz a diferença para eu não culpar o astro e tá tudo bem, né? Então essa foi a nossa ideia aí. Muito bem. Que mais, Cara, eu tô gente? Que mais? vendo. O pessoal tá perguntando como adquirir, né? Tem um monte de perguntinhas ali, enfim. Ele já está disponível para venda pelo site da editora Líder. Quem dá para jogar no Google e encontrar o site da editora, ou então entrar em contato comigo, direto comigo ou com a Karina. A gente passa o link e vocês já podem adquirir. Em função de todo esse processo, a editora ela pede para que a gente avise, né, que os planners eles só vão sair de São Paulo, né, do correio, no dia até o dia 15, ou a partir do dia 15 de abril. Ainda está na A partir do fase dia 15, de é. a partir do dia 15 de abril. Então, dá para entrar lá, enfim, tá um preço promocional, né, de lançamento, e eles foram bem, foi uma negociação bem interessante, assim, porque quem trabalha com planner, quem investe, né, em planner sabe o valor disso, então tá um valor bem diferenciado. Aliás, a diferença do nosso planner também é esse projeto pioneiro, né, cara, de ter sido lançado em formato de livro mesmo, né? Então a gente está carregando um livro, assim, e ficou uma apresentação bem bacana, assim, com todo esse movimento dos céus aí à disposição da gente. É aproveitar, gente, é isso daí. Mais perguntas? Que mais que tem aqui? Foi passando um monte de gente. Aí a editora, a gente é Eu a só fui, eu líder, né? É a fui, eu editora fui líder. É. Isso. Eu fui dando risada porque eu tenho um monte de pessoas aqui que foi falando coisas e gracinhas. E aí eu fui rindo enquanto você falava, porque eu estava lendo, né? Então, só para agradecer aí a presença de um monte de gente. Eu tô vendo ali que os alunos do César também, que eles estavam em meditação, um grande amigo. E ele chamou todo mundo para vir aqui depois da meditação, para nos assistir. Amigos do Sul, de Brasília, São Paulo, enfim, tem uma galera aqui, muito legal. Que mais, gente? Que Vocês querem mais? Aí eu acho, sabe o que eu quero fazer? Eu quero falar, posso o ler aqui, se vocês título? quiserem, a gente Tem alguém. lê a energia do ano, porque assim é muito A legal Shirley pra tá, gente, sabe quando você volta? Oi? a Shirley tá perguntando qual o título. Planner Astrológico 2020. É o É, nome do. Tá lá como título. é do ano novo do sol, né? A gente tem o nosso planner, ele também tem toda uma cor dourada, todas essas coisas, porque ele é a regência do Sol, né? Esse é um ano regido pelo Sol, então que traz muito, muito brilho aí pra gente, apesar desse momento que a gente está vivendo de muito desafio, né? Em termos planetários e mundiais, eu acho que a gente tem uma possibilidade de pôr muita luz e muito sol para todos nós aqui, para a gente conseguir mudar essa história aí. Acho que alguém perguntou aqui o nome do livro de novo. Aqui, ó, pra você Não, acho que repetir. a Shirley. Acho que é a mesma.
Aqui tem uma dúvida, né? E conhecer o céu pode nos tranquilizar, dar aquela paz do tipo, não estou louca, porque a luz está assim. Então, Pata, é isso mesmo, né? Nós temos uma influência muito grande, né, do que está rolando no céu, assim. Mas veja bem, é influência, né? E a gente sempre tem o livre-arbítrio. Quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente pode mudar isso, né? Então, o André sempre nos falava, assim, o céu, os astros eles indicam, mas não nos obrigam a nada, né, cara? Não, e assim também, quando alguém perguntou, isso pode ser bom ou ruim. Na verdade, você fica mais consciente, você aceita mais as coisas e você pode se preparar para aquilo, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, na hora que eu ler depois aqui, talvez a gente faz no final, a tônica do que é o ano, do que estava por vir esse ano, você fala, meu, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem mais aqui encarar tudo que tá aí, o que eu posso fazer de melhor para tirar, assim, eu sempre falo, conhecimento, ele é muito bom se a gente usa para fazer alguma coisa, né? Não só por conhecer, por ficar no plano mental aqui das ideias, mas conhecimento é bom para a gente colocar algo em prática, para a gente ir para ação. Por isso que é um planner, né? Quer dizer, o que eu vou fazer com isso? O que eu quero mudar tendo essa energia? Porque às vezes a energia não está favorável para uma coisa e a gente fica batendo cabeça, né? A gente fica lá querendo uma coisa que não é o momento, não está favorável, né? Quando a gente tem uma força, quando a gente está no fluxo da vida e a gente está alinhado com os astros, apesar das adversidades, você fala, nossa, as coisas vão fluindo. E às vezes a gente está tão desalinhado, né? E isso não é desmérito de ninguém, são fases da nossa vida de aprendizado, que tudo parece que bate na trave, né? Bate na trave, bate na trave. E a hora que você vai também entender um pouquinho o que está acontecendo, lá, talvez, né, faz sentido isso daqui, deixa eu aceitar essa situação, aceitar esse momento, buscar outros recursos para que eu possa sair desse fluxo e aproveitar esse dia, esse mês e esse ano da melhor forma, né? Extrair o melhor daquilo. Eu acho que essa é a ideia. Então, conhecimento é bom desde que ele seja útil para alguma coisa. Conhecer por conhecer, só saber e não fazer nada, tipo assim, aí só está acumulando excesso de informação, né? Cá, tem Diga. uma dúvida aqui do Flávio, que ele diz assim, o que que a gente acha sobre o fato do ano ter começado dessa forma, né? Eu acho que é isso que a Karina vai falar agora, em função do que a gente, isso estava escrito, né, de alguma forma no céu. E foi muito interessante, a gente só não sabia que seria um vírus, né? Eu acho que é isso que o Flávio está perguntando, né, Flávio? Mas de qualquer forma, Eu acho que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que só está dando uma grande oportunidade da gente se tornar como seres humanos melhores. Através de um remédio bem amargo, né? Pra gente, às vezes, para a gente se curar, para a gente se transformar. Para tudo que a gente for fazer, a gente mudar de um estágio para o outro, requer algum esforço e às vezes algumas dores. Até para fazer exercício. Eu quero me tornar, tipo, melhorar minha saúde, ter um corpo melhor, tem aquela dor do exercício, aquela dor que fica, pra gente se curar de alguma doença. Às vezes eu tomo uns remédios que são amargos, e então essa parte que é dura e que a gente só fica focando na parte dura e triste, que a gente, ai, que tristeza, ai, que não sei o quê. Se a gente tem uma noção do maior que significa tudo isso, a gente, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar de tudo isso, de não ser um momento agradável, né? Então, assim, putz, traz muito desconfortos, mas é um momento de oportunidade, né? Então, eu acho que, assim, na vida não tem bom e ruim, né? Nós somos muito binários. Na vida tem oportunidades que fazem a gente se desenvolver, né? E aí, aproveitar as oportunidades e tirar o melhor proveito é que faz você dar o salto quântico e não significa que não terão outros desafios. Aí é outra fase do joguinho, sabe? A gente vai subindo nos níveis e vai tendo outras fases aí. Mas eu acho maravilhoso. A minha opinião, particularmente, eu acho que estava escrito, a gente, como o Gustavo falou, a gente só não sabia que ia ser um vírus. Quem conhece bastante de astrologia está se falando, nossa, vai ter uma quebradeira da economia mundial. Eu pensava, gente, mas como que pode quebrar a economia, mudança de né? Tipo, com a visão, estrutura, né? conhecimento limitado, mudança de estrutura, de um monte de coisa, e de repente a gente só não sabe como. A astrologia, ela não é uma previsão fechada de exatamente como vai acontecer, mas ela é uma tônica do que pode vir. E como aquilo vai acontecer, a gente não tem como saber. A gente só se prepara porque vai ter coisa aí. Então vai se remodelando para uma nova coisa.
acho que é importante a gente ressaltar a regência do ano, que é o Sol, né? Então, assim, o Sol ele é incrível porque ele ilumina, né? Ele ilumina muito. E eu gosto sempre de falar, acho que até escrevi isso no início do ano, na virada do ano, que seria, né, a partir de março nós teríamos essa conexão mais forte com o Sol, né? Então o Sol ele vem para iluminar. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa quantidade de luz na nossa volta, da mesma proporção, isso é uma opinião minha, da mesma proporção nós temos de sombra. E é o que está acontecendo hoje, né? Então, o Sol está iluminando muita coisa. É claro que, assim, existem outras coisas que fogem, né, dessa discussão de hoje aqui, que está acontecendo nos céus e etc. E tá escrito. Não, não adianta, né, cara? Isso era para ter acontecido, isso precisava acontecer. E infelizmente ou felizmente, né, muitos de nós estávamos preparados de alguma forma, sensação de como se já estivéssemos nos preparando há anos para que isso acontecesse. E outras pessoas que não percorreram o caminho se depararam com essa situação e entraram num surto, no medo, entre outras coisas, né? Aqui tem uma outra pergunta. Pergunta, deixa eu ver aqui, conhecer bem o movimento dos astros. Sim. A Pata está perguntando, conhecer bem o movimento dos astros ajuda a deixar fluir e não ficar indo contra a maré. Exatamente. E Que tem uma coisa que mais? eu, desse momento, e lendo tudo isso e voltando, né, que eu acho para mim que está bem presente para isso que a gente está vivendo aí, que para gente, para essas pessoas que estão hoje no planeta Terra, é inédito, né? Eu acho que assim é muito um recado que a Terra é soberana, né? O planeta Terra é soberano e nós somos só passageiros disso daqui. Se a gente não sabe cuidar dela, fala, ok, eu acabo com vocês, eu vou extinguir vocês. E a Terra vai continuar, né, com a sua regeneração e tudo isso, como foi extinto os dinossauros e tudo isso. Então a gente que se cuide, né? A gente que se quer ter continuidade e não ser extinto daqui do planeta Terra, a gente precisa mudar, a gente precisa entrar em sintonia do que está sendo pedido no universo, né? Então, assim, a gente mostrar que nós somos humanos, temos a capacidade de raciocínio, mas que a gente não tem controle de nada, como bem dito pelo Gustavo no começo. Nós não controlamos, né? A gente vive e usufrui da melhor forma. Então, é um momento de regeneração, de grande oportunidade para todos nós que estamos aqui presentes e vivos nesse momento. Ok, e pessoal que está aí ouvindo, a Luz, que é uma grande amiga de São Paulo, uma irmã do Colégio Internacional dos Terapeutas, ela colocou o link aí para vocês da editora Líder direto para o Planner, tá? Para quem quiser, tiver interesse, está na mão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Iluminar, sombra, não E sei. assim, é só o ano de Sol é o ano, ele é o regente, o Sol é o regente de Leão. Para quem conhece um pouquinho sabe, Leão é aquela coisa do brilho, do lúdico, do criativo, da diversão, é da nossa criança interior, né? O Sol ele rege o Leão ele rege o nosso cardíaco. Então a gente está vivendo um momento de conexão através do amor. A gente não tem outra escolha, né? A economia está aí degringolando e a gente tem uma oportunidade de se conectar de um outro lugar. A gente tem porque é o Sol iluminando, o Sol ele rege o nosso coração, né? O cardíaco, e a gente fazendo essas conexões de formas diferentes, não de coisas que a gente não sabe, mas de coisas que estavam em desuso muitas vezes. Então a gente trazendo o leão, ele na sua luz, quando ele está na luz, ele é a generosidade, né? Então a gente está trabalhando muito a generosidade, né? E quanto mais a gente trabalhar esse equilíbrio e o signo oposto de leão é aquário, né? Que é o coletivo. Então é a gente se doar individualmente. O leão e o sol ele trata no indivíduo, na individualidade, no ego, na personalidade de cada um. Então cada um nesse momento tem que fazer a sua parte em prol de um coletivo, né? E quando a gente vê a entrada do ano novo astrológico, regido pelo sol, a lua, que é o oposto, né? É o feminino, ela tá aonde? Ela tá em aquário, que assim, é trabalhar o amor universal, trabalhar o amor do coletivo, trabalhar a fraternidade, trabalhar a empatia, trabalhar a equidade, né? E é tudo isso que a gente está enfrentando e que a gente está buscando formas
de fazer isso. Então, cada um tá dentro da sua casa, no seu casulo, né? Dentro da sua casinha, confinado, né? Isso também explica astrologicamente dos nodos norte e sul, cabeça e cauda do dragão em câncer, que é câncer é a casa, é a raiz e a família, é onde está todo mundo tendo que lidar com os mais próximos, com o mais íntimo, né? Fazendo a sua parte individualmente para um bem coletivo, para que esse coletivo, essa estrutura, né? Essa nova ordem econômica, política, social, ela possa ser reestabelecida, porque ela estava podre, né, na verdade. A gente está muitos anos vindo de situações falidas e a gente está tentando, e a gente vai sobrevivendo, e a gente não foca no ter, na matéria, no consumo, acabando com a terra, com a natureza. De repente ela fala, ó, chega, acabou a brincadeira, vocês não estão entendendo, põe todo mundo para casa, que é onde a gente tinha que trabalhar a cabeça do dragão em câncer, vamos todo mundo para casa, cuidar, lidar na ativa do lado prático, com a vida, com o cotidiano, tendo que fazer faxina, quem tem filho, trabalhar como professor dentro de casa, o seu trabalho, cozinhar, enfim, cuidar de casa, da parte bem prática e material do cotidiano, que é muito céu que está acontecendo. Para daí sim, quando a gente vai para o nosso núcleo, a gente se restabelece na família, no nosso centro, né? A nossa família é o nosso pequeno mundo, né? Quando a gente se reequilibra no nosso pequeno mundo, dentro da nossa família, a gente é capaz de lidar com muito mais equilíbrio no mundo lá fora. Então a gente não... Muitas pessoas têm muitas dificuldades no seu seio familiar, na verdade, no seu núcleo familiar é muito desequilibrado, né? Sistemicamente falando. A gente não lida com isso, então a gente se distrai indo para o mundo lá fora, né? Porque tem muitas distrações, então a gente não tem uma base, uma estrutura, né? Familiar, que isso é câncer, para que a gente possa ter uma estrutura melhor para lidar com o mundo. Então, por isso que a gente como o mundo estava desequilibrado. Então, fez o quê? Vai todo mundo para casa, vamos restabelecer esse equilíbrio, vamos lidar com aqueles mais próximos, com o seu íntimo, cuidar da sua família, cuidar dos idosos, respeitar Da os idosos, base, né, Ká? da base, da estrutura, restabelecer um equilíbrio, porque a partir do momento que eu sei, aprendo a lidar aos trancos e barrancos, mas eu aprendo porque eu tenho que lidar, não tem pra gente onde a gente fugir, que a gente não pode sair de casa, né? Eu vou restabelecer uma nova ordem, aí depois, quando eu puder sair, eu tô pronto pro mundo, porque eu aprendi a ter respeito dentro da minha casa, porque a gente tá tendo que aprender a se respeitar, a se equilibrar, criar uma nova estrutura, né, de respeito, de bom convívio. Quando eu crio isso muito equilibrado, eu sou capaz, eu sou um ser humano melhor para o mundo, né? E aí eu vou para o mundo e aí Perfeito. a nossa sociedade fica muito mais equilibrada. Então é um puta oportunidade, é um puta momento que a gente está vivendo. Uma nova ordem mesmo do eu é essencial para o todo. Não existe todo sem a individualidade. Aí é o ano do sol. Tenho uma dúvida aqui também, se a gente já estava sendo realmente preparado para isso. Você sim, quem perguntou, né? Sabe o que foi. Só que foi de uma forma muito rápida, no teu caso específico. Foi um intensivão, tem pessoas que estão perguntando, né? Mas sim, quem teve uma escuta, né? E a escuta, eu não estou falando dessa, né? É uma escuta que a gente liga, assim, para esse momento. Quem conseguiu receber essa escuta, sim, estava se preparando para isso. Eu falei outro dia que eu fico muito feliz com as pessoas que eu acompanho. Nenhuma entrou no pânico e no medo, nenhuma. Foi muito interessante, assim. Já estavam num outro nível de consciência e, e olhando para aquilo mesmo sendo assustador, né? Como a gente tem visto, essas pessoas estavam calmas, tranquilas, olhando, preocupadas, como todos nós, mas olhando isso de um lugar mais de cima, de onde essas pessoas chegaram já. Deixa eu ver aqui. Quem tem pouco domínio, Eu vou Sérgio está complementar alguma perguntando, de coisa. astrologia, consegue achar, né? Deixa eu só responder aqui para ele. Fala. Ele está perguntando se consegue se achar, quem entende pouco de astrologia. Sim, porque a gente cuidou muito a linguagem, a gente preparou uma linguagem muito simples, muito básica, muito tranquila, para que qualquer pessoa leiga consegue se encontrar, né, nesse cotidiano, nesse dia a dia. Fala o Eu que você ia acho que eu falar, vou. desculpa, Não, eu ia falar Paty. que ele perguntou se a gente estava sendo preparado. Na verdade, as mudanças estruturais, elas não acontecem da noite para o dia, né? Então, assim, falando até um pouco astrologicamente,
faz muito tempo, desde 2008, que Plutão é um planeta de transformação, de morte e renascimento. E faz muito tempo, desde 2008, então a gente já está falando aí de 12 anos, né? Ele já está no seu ciclo final, já está no final, mas ele tem um ciclo muito longo, ele demora 120 e poucos anos para dar uma volta, então assim, não demora muito. Ele está em Plutão há muito tempo, então ele está fazendo a depuração. Que é Capricórnio, né? Capricórnio, o Plutão em Capricórnio, ele tá. Capricórnio são as nossas políticas governamentais, são as nossas estruturas, é a responsabilidade, é a maturidade, é o profissional. Traz muito, em termos mundiais, em termos de astrologia mundana, ele lida muito com a política, né? Com a governança, com a economia, com a administração pública, vamos chamar assim. E faz muito tempo, desde 2008, foi a nossa primeira crise, né, da economia, lá em 2008, a Europa sentiu muito isso, a gente aqui menos, mas que começaram as transformações. Então, os trânsitos, eles são lentos, eles vão mostrando. Então, ele já vem depurando. A gente viveu aqui no Brasil toda essa mudança da política, de todos esses casos, a Lava Jato, enfim, muitas coisas que vêm acontecendo, né? Não é da noite para o dia, não é da noite para o dia que vai se resolver. Então já vem transformando, né? E Plutão, ele traz a sujeira, ele traz aquela sujeira do fundo da piscina, do lodo mesmo, assim, sabe? Aquilo que ninguém quer enxergar, Submundo. do submundo mesmo. E ele vem trazendo, veio tudo, e aí tem outros ciclos que foram acontecendo que ajudam. E junto esse ano que começou, Plutão já está há um tempão, o Saturno que rege Capricórnio dentro de casa, ele mudou agora há poucos dias, mas ele ficou 2 anos e meio. Então, Plutão veio quebrando tudo, desconstruindo, tá? Continua fazendo esse grande processo de transformação. Aí veio o Saturno, que é o pai rígido, o pai severo, que ele cobra, ele exige, ele põe uma nova ordem. E ele está dentro de casa porque ele é o regente de Capricórnio, trazendo uma nova estrutura. A gente precisa se responsabilizar e trazer uma nova ordem, com muita responsabilidade, com muita maturidade. Ele é duro, ele é pesado, ele é assim, é a gente ser adulto. E ser adulto cansa, é chato às vezes, né? Porque é aquela coisa assim, meu, a vida é como ela é. E às vezes dói a maturidade, né? Então veio trazendo uma nova ordem, né? E no final do ano, diga. Eu vou só dar uma de Cronos, porque nós temos 8 minutos Tá ainda. bom, E tem tá umas bom. perguntas aqui. O Só para Marcelo está terminar perguntando. esse raciocínio que inventou. Aí quando entrou Júpiter, que trouxe uma expansão, que traz uma leveza, e Marte. Então foi assim, a gente vem ao longo do período se preparando para isso. Então assim, vem entre os movimentos e vai acontecendo coisa. E quando entrou Urano em Touro, que Urano ele é surpreendente, ele traz rupturas, e Touro é o quê? A nossa economia. Touro é o ganhar dinheiro, né? O ganhame. Como que eu ganho dinheiro? Como que eu materializo as coisas? Como que eu valorizo as coisas? Qual é o valor? É a terra, é a comida, é a nutrição. E aí veio o Touro e fala, ele traz, se tá tudo desarrumado, ele traz uma ruptura de forma surpreendente, que é isso que a gente está vivendo. É surpresa para todo mundo, tá todo mundo de calça curta, o mundo inteiro. Então, assim, e o Urano foi lá o ano passado que ele entrou, ele tem um trânsito de 7 anos, e aí vai. Então, assim, a gente é preparado, na verdade, é que a gente às vezes fica preso, né, apegado e que é resistente. Aí, quando não vai, vem essas rupturas abruptas mesmo. Vamos lá nas perguntas para a gente poder fechar. Marcelo quer saber onde compra o livro, o Planner Livro. Tem um link, Marcelo, aqui se você rodar, você vai encontrar o link, ou então busca pela editora Líder. Ou ainda entra em contato conosco, direto aqui no Instagram, e a gente passa para você o link. Quando isso passar, a Sanita está perguntando, quando isso passar, as pessoas podem esquecer o que aconteceu e voltar com o mesmo comportamento nocivo de antes? Com todo respeito, você é bem grosso, inclusive, né? Se voltar com o mesmo comportamento é muita burrice, né? Tem coisas que não dá para voltar atrás. Quando você desconstrói uma coisa, que você ruiu uma coisa, essa é a palavra, não tem como você voltar a ser igual. A gente nunca mais vai ser igual. Não tem como, é impossível. Né? Tem muita coisa ainda para reconstruir, mas não tem como voltar a ser igual. É impossível. Eu acho, né? Impossível. Bom, deixa eu ver. Perfeito, nada mais. Ok. Não tenho conhecimento astrológico, mas fazendo muito sentido o que vocês estão explanando. Ok. A Luz colocou de novo aqui o link. É isso. Bom, se tiver mais alguma pergunta, nós temos ainda 5 minutos. Ok.
Quem voltar igual Acho que a ficará de Thaís fora. falou, Ferá de fora, é Sim. isso mesmo, você sucumbe, né? Na verdade, não tem como. Eu acho que assim, quem quiser ficar igual, é aquilo que fica. Sabe quando você está fora do fluxo da vida? Que você fica lá batendo cabeça, né? Dando. Que você não consegue, as coisas não vão para frente. Não tem como desver, segundo a Pata tá É, falando aqui. Diz que tem um guruzinho que fala, não tem, viu? Não tem como desver, diz ela. não tem como voltar Beijo, atrás, Thaís. não tem como a gente regredir em termos evolutivos como humano, né? A gente só progride. Alguém está perguntando quando é a próxima live aí. A gente está fechando com a editora, que eu acho que a Andrea quer conversar conosco, fazer uma roda aí. Então a gente está fechando com a editora e também com a Josi Meda, lá da Meda Academy, Tá. que escreveu o nosso prefácio, enfim, eles querem também bater um papo. Mas a gente avisa aqui no nosso É, perfil. e o Rodolfo pediu para ler o ano, eu acho que a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode fazer só a leitura do ano para ficar com essa reflexão, para vocês verem que tá tudo aí, né? Eu escrevi isso, putz, acho que em janeiro, já nem me lembro mais quando foi, e tá aí, né? Então acho que a gente Acho que pode legal. fechar com isso, com essa leitura, e cada um vai dormir com essa reflexão aí. E aí o planner está à disposição para que vocês façam um bom uso desse ano. É um ano com muito desafio, é um ano que a gente vai aí ter muita coisa bonita para a gente poder nascer de novo melhor, né? Numa Gente, outra espiral. babem pelo texto. Esse texto está dentro do planner, né? Tá. Isso. Eu vou ler aqui. Vamos lá. Então, Se com a, cair, um tchauzinho a todos, né? mas eu vou ler assim com mais rapidez. Vamos lá. Com a entrada do Sol em Áries, que foi a 0 horas e 50 minutos, né, no dia 20 de março de 2020, damos início ao ano novo astrológico, que terá a regência do Sol. Como também se configura o equinócio de outono de noite, tem a mesma duração no hemisfério sul. O céu de início do ano novo tem uma concentração de planetas Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, nos exigindo muita disciplina, responsabilidade, maturidade e verdade para deixar ruir as estruturas, tanto internas como sociais, que não servem mais para ao bem maior, e arregaçar as mangas, ter coragem para lutar e construir novas estruturas de ordem política, econômica, social e governamental. Isso no âmbito coletivo. Da mesma maneira, ocorre na administração da nossa vida pessoal. Temos uma concentração de planetas no elemento Terra, nos levando para olhar para a vida de forma mais concreta, objetiva e prática. O senso de sobrevivência material está em evidência, com necessidade de mudar a forma como damos valor ao dinheiro, como fazemos nossos negócios e conduzimos a vida profissional e material. É essencial encontrar maneiras de construir de forma coletiva, com respeito ao meio ambiente, com conceito de valores de ganha-ganha. Todos precisam fazer parte e receber de forma justa e equilibrada, ter o direito, ter o devido reconhecimento pelos seus dons e talentos. Encontre talentos internos que estão adormecidos e, se bem utilizados, podem te surpreender com projetos inovadores que te tragam retornos financeiros. A Lua em Aquário almeja por liberdade de expressão, inovação, tecnologia, irreverência e pelo direito à diversidade. Temas como direitos humanos e diversidade estarão em evidência. Abra a mente e o coração para viver fora dos padrões sociais. Hoje temos a conjunção exata de Marte com Júpiter em Capricórnio, expandindo o desejo de luta por estruturas mais íntegras e verdadeiras, ampliando a ambição de chegar ao topo da montanha e galgar por mais dignidade e melhor sustento. Essa configuração também amplia as brigas pelo poder. As autoridades governamentais mundiais passam por reestruturas e brigam para manter-se no poder, custe o que custar. O povo sai às ruas e luta pelos direitos humanos e sociais e pela dignidade de uma vida mais confortável. O Sol em Áries está em conjunção com Quírio e Lilith. Feridas do passado, de lutas sangrentas, precisam ser curadas e ressignificadas. A briga é por dignidade social e não para a manutenção do poder de uma minoria que despreza o bem maior e coletivo. Ano da regência do Sol é para se permitir brilhar, usar seus talentos, a criatividade, a expressão espontânea para mostrar-se ao mundo. O Sol coloca a luz em tudo, fazendo uma boa reforma interna e se responsabilizando por ser quem és.
As chances de ser visto e reconhecido é alta. Todavia, o sol coloca a luz em tudo, nas sombras e nas virtudes. Não tem como se esconder. O importante é ter maturidade de reconhecer os aspectos sombrios da personalidade, fazer as mudanças estruturais e de crenças internas para que o brilho da alma possa emergir. É isso, gente. Acho que, né, não precisa falar muita coisa. Tá tudo escrito, né, cara? Tava tudo escrito. Eu nem sabia que tinha coronavírus, gente. É verdade. Gente, obrigado pela presença de todos. Foi uma alegria estar compartilhando isso com vocês e foi muito divertido. Foi. Espero que a gente se encontre em breve, né? Deixando passar isso tudo. Nós ainda temos esperança de nos encontrar aí numa livraria. A ideia é que a gente passe a venda, a editora vai passar a venda também para a Amazon, para a Livraria Cultura, para as grandes livrarias também. E em alguma delas, se for possível, né, se isso abrir, a gente vai estar também fazendo uma fala por lá, tá bem? E a gente se fala. E é isso, espero que todos tenham aí um ano lindo e que vamos enfrentar isso com muito amor no Com, coração, com muita generosidade, que a gente sai do outro lado grande, com, na com muito verdade. brilho, né? Vamos Com aproveitar muito essa luz. brilho, Mas com o não se brilho da assustem com alma. as sombras, né, gente? A sombra faz Sim, parte também, né? Onde com o tem luz, brilho, tem sombra. com o brilho da alma. O brilho da alma que emerge o coração aqui, ó. O sol de dentro do coração brilhando para que a gente saia muito melhor com tudo isso e a gente pode ter um planeta muito mais saudável. Tá bom, Se gente? Deus Então é quiser. isso. Beijo, obrigado, Beijo. Gustavo. Obrigado por todos que ficaram Obrigado, aqui até o Cá. final. E a gente, Amei eu a vou deixar parceria. gravado. Foi ótimo. É isso, gente. Beijo. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.